Vamos lá para Efésios 4. Encerramos hoje, tá? Encerramos hoje esse assunto. Não vamos esgotar esse assunto apenas nessa sequência. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia o seguinte: não queira esgotar o assunto para não esgotar a paciência dos ouvintes. Então você sempre passa algumas informações e os ouvintes vão ser despertado o interesse para aprender mais, ok? Senão eu vou ficar falando muito, e isso não é funcional, ok? Efésios 4, 27, então vamos fazer essa leitura. Não deis lugar ao diabo. É isso? Só isso? Só isso e tudo isso? Estamos um mês em cima disso. Ok, nós vamos orar. Senhor, por tua graça e misericórdia, nós pedimos aqui a tua bênção, a tua direção, que o Senhor venha nos visitar nessa hora com o teu Espírito Santo, trazendo a compreensão da tua palavra. Ajuda-nos para isto, em nome de Jesus. Amém. Sempre que nós lemos o 4:27, nós também lemos o 1:1. Vamos ler então Efésios 1, o verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então eu não vou estar retomando todos os estudos que foi até o 4º estudo. Hoje, na verdade, vai ser o 5º estudo, não apenas sobre esse texto, mas desde o início ali do livro de Efésios, né? Nós tivemos alguns estudos, não propriamente em cima desse texto. Mas lembrando que esta carta foi escrita aos santos e irmãos fiéis. Então o estudo de hoje é exclusivo à igreja. O que significa isto? É exclusivo à noiva, à nova criatura. Tá? Quem é a nova criatura? É quem já está crucificado com Cristo e vive não mais ele, mas Cristo é o seu viver por graça, através de um sacrifício que foi realizado por nós na cruz do Calvário. Tá? Morreu o nosso velho homem, fomos atraídos e agora esse velho homem foi crucificado e Cristo veio ser a nossa vida. Nós encerramos domingo passado falando sobre o apego, porque nós, conforme trabalhávamos esse texto, estávamos fazendo a comparação. Quem não é nova criatura, não tem como ele não dar lugar ao diabo, porque ele é do diabo. Quem é nova criatura, sim, é ele que tem a possibilidade de dar brecha ou fechar brechas. Então, é a nova criatura hoje e nós encerramos sobre esse assunto hoje, ok? Então, vamos lá. O apego da nova criatura que nós terminamos domingo passado é aquele texto que nós lemos em Mateus, no finalzinho do capítulo 6, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O apego da nova criatura agora é: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a nova criatura, ela está totalmente pautada
em andar segundo aquilo que Deus tem para cada um dos seus filhos. Ok? Então vamos lá. Toda a construção do nosso pensamento quanto à salvação, à igreja, à família, ela veio de um ensino mentiroso. Ok? Não ok? A nova criatura pode optar. A velha criatura não vai concordar com isso nunca. Mas a nova criatura tem essa consciência que toda a construção do nosso pensamento quanto à família, à salvação e à igreja, ela veio de um ensino mentiroso. Mesmo que a pessoa tenha princípios da Escritura sem a revelação da Escritura. Porque ela vem recheada com regras, leis e normas e não a graça propriamente dita. Por que eu digo isto? Primeiro, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ok? Isso está descrito em Efésios também. Segundo, o nosso pai era o diabo. Terceiro, o diabo, por sua vez, usou ministros, falsos ministros, que se fizeram ministros da justiça para perverter a verdade. Temos muitos aqui, eu que estou aqui ministrando, fiz parte dessa turma, em que no passado eu ouvi muito a respeito da Escritura. Desde que me conheço por gente, fui da igreja evangélica. E pastores, evangelistas que trouxeram a palavra, me colocaram muito medo antes de conhecer a graça. Então eu gostaria de convidar a igreja agora a abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11. Apenas para respaldar essa questão dos ministros que nós temos ainda muitos em atividade hoje. Não só em Cascavel, mas em todas as partes do planeta. 2 Coríntios 11, nós vamos ler os versos 13, 14 e 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Isto, apenas para mostrar à igreja que nem todos aqueles que se vestem como ovelhas são de fato ovelhas. Nem todo pastor que se intitula pastor, de fato é pastor segundo o coração de Deus. Nem todo apóstolo que se diz apóstolo significa que é de fato apóstolo da verdade. O texto, voltando lá no 11, aliás no 13, né? Tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. O que significa isso? Que também lá em Tito vai dizer isto, em Judas vai dizer isto: dissolução à graça. A pregação que não é você que tem que se conformar à palavra, mas é a palavra que tem que se conformar aos seus pensamentos. E na verdade somos nós que devemos nos enquadrar com aquilo que Deus deixou
claro para nós. Versículo, de novo, 14. Não é muito, digo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás, ele não é aquela coisa feia, tá? Que o desenho passa, não, ele se transfigura em anjo de luz. Mais ou menos assim. Seu pastor lá disse que você precisa morrer na cruz do Calvário? Não, não precisa. Cristo já fez isso. Sim, mas ao fazer isto, ele nos atraiu. E ao fazer isto, ele matou o nosso velho homem. Isso é muito claro pela palavra. Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Enquanto a pessoa não morrer com Cristo na cruz, ele tem o conhecimento da obra da cruz, mas ele não tem a experiência de morte e ressurreição com Cristo na cruz, juntamente com ele. Versículo 15 ainda, não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais são conforme as suas obras. Nós não vamos gastar muito tempo nisso, mas é só você lembrar de Filipenses. Lembra que Paulo chora muito, quando ele fala dos ministros que são inimigos da cruz de Cristo, cujo Deus é o ventre. Eles só pensam nas coisas do aqui e agora. Então, por que eu estou abordando isso? Já já você vai entender. Quarta razão por que eu estou apontando essa questão dos pensamentos que nós fomos aí deturpados e buscando a verdade, né? Por isso que eu lamento profundamente, tem muitas almas que estão em muitas denominações com um desejo ardente, tremendo pela verdade, mas o que impede as pessoas de chegarem a uma experiência, a maioria das vezes são ministros que não detêm a verdade da palavra de Deus, transfigurando-se em anjos de luz. Isso acontece muito. Ainda, o quarto é, nós, por sermos portadores de um coração enganoso, acreditamos no engano e na mentira. Então, lembrado lá de Jeremias 17:9, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, lá atrás, quando nós não tínhamos natureza, quando nós não tínhamos ainda a experiência com Cristo, nós recebemos muita informação, nós fomos ensinados, aparentemente parecíamos que nós estávamos sendo ensinados pela verdade, e nós fomos exatamente corrompidos, porque o coração já tem uma predisposição para isto, ok? Por isso que hoje quem é nova criatura assiste na televisão e você vê uma exploração na área financeira, aberrações que assim, que choca você, porque você já tem uma nova vida. Quem não tem uma nova vida, ele está fazendo por vontade de querer acertar, né? E estes que não têm a revelação estão conduzindo pessoas sem o entendimento, ok? Porém, nós temos uma boa notícia. Jeremias 3, versículo 15. Jeremias 3:15. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Amém. Ainda bem que Deus tem pastores. Aí alguém pode dizer, você está se achando. Não estou se achando, coisa nenhuma. Eu nunca quis ser pastor. Eu ia numa igreja chamada Primeira Igreja Batista em Apucarana, e eu entrava no gabinete daquele pastor, e eu olhava aqueles livros e falei, nunca na minha vida eu vou querer ser pastor. Até que um dia o Senhor me colocou no canto, ou vai ser ou não vai ser. Bom, mas apenas trazendo isso.
Pastor segundo o coração de Deus é aquele que ensina a palavra, doa a quem doer, machuque a quem machucar, fica triste, fica brabo, quer brigar, briga, mas ele entrega a mensagem de Deus e não aquilo que o povo quer ouvir. E segundo o coração de Deus, independente da evolução humana, da evolução da ciência, a palavra de Deus continua sendo a mesma. Vai passar céu e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E nós seremos julgados pela palavra de Deus. Então não sou eu que tenho que dar um jeitinho para que a palavra venha ser aceita, mas eu tenho que dizer a palavra como ela é. Doa a quem doer. Por isso que nós voltamos aqui rapidamente. Nós estamos nesse último estudo sobre o livro de Efésios, mostrando do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo mostra exatamente o que aconteceu com o ser humano. Nós somos eleitos desde a fundação do mundo, nós somos atraídos em Cristo, nós morremos com Cristo quando estávamos mortos em delitos e pecados, Jesus nos ressuscitou juntamente com Ele, e agora nós somos criaturas do Senhor Deus, criados em Cristo para as boas obras. Então todo o processo de salvação está escrito do 1 até o 4,16. Do 17 até o capítulo 5, versículo 11, ele vai falar algumas orientações. Não andeis, não entristeçais, não deis lugar ao diabo, que nós estamos falando sobre isso. Então são orientações para tomar cuidado, nos serve de alerta. Do capítulo 5, do versículo 12 até o capítulo 6, versículo 9, são as orientações família. Então nós temos salvação, nós temos família e depois nós temos guerra, que é do capítulo 6, a partir do verso 10 até o versículo 24, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, Deus mostra claramente que uma vez que você é tirado do império das trevas, agora sim você tem uma nova maneira de andar, e desta forma de andar, você vai encontrar resistência não apenas no mundo, mas com todos aqueles que estão próximos a você, que ainda não têm a revelação da obra da cruz. Alguns vão olhar para você e vão dizer assim: nossa, você é ridículo. Sim. Alguns vão dizer assim: nossa, parece que você não está nesse planeta. Sim, não estou. Estou aqui usufruindo dele, mas não sou daqui. Né? Meu é outro lugar. Jesus já disse isso com clareza, né? Meu reino não é deste mundo e o nosso também não é deste mundo, ok? Então vamos lá, que agora, a partir desse momento, o apego nosso da nova criatura, assim como Cristo, nossa vida, é fazer a vontade do nosso Pai, ok? Quem nasceu de novo tem esse projeto? Eu tenho esse projeto. Eu não quero sair uma vírgula daquilo que Deus tem preparado para mim. Então, agora sim, nova criatura, aperte o cinto aí, porque a coisa vai arrochar, tá bom? Então vamos lá. A primeira prova de amor a Deus, nós vamos ver lá em Efésios 4, o 28. Lembra? O 27 diz: não deis lugar ao diabo. O 28, ele introduz um assunto que vai mexer com você. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Ok? Furtar, tem a outra versão que diz roubar, né? Aquele que roubava não roube mais. Só que fica uma palavrinha mais. Então vamos lá, que nós vamos mostrar aqui. Nós falamos bastante domingo passado a respeito de Judas, né? Ladrão. Tomar cuidado com essa palavra, tá? Lucas capítulo 20. Nós vamos ler ali do 19 ao 26.
Lucas 20, do 19 ao 26. Esse contexto de Lucas, você vai entender. Eles queriam matar Jesus, certo? Jesus ia totalmente contra a lei. Aquilo que Moisés, não que ele iria contra, mas os ensinos dele não estavam batendo, porque Moisés trouxe a lei, Jesus veio trazer a graça e a verdade. E aí eles queriam levar a ferro e fogo, e Jesus, eles queriam dar um jeito em resolver o assunto, matar Jesus, que não vai dar problema para nós. Só que eles não estavam conseguindo isso perante o governo. Hoje seria o governo da nossa nação. Nós precisamos achar alguma coisa que seja, ele cometa um crime contra o governo do Brasil. E naquela ocasião, queremos que ele cometa um crime contra Herodes, contra César, porque daí nós podemos matar por justa causa. Ok? Então vamos fazer essa leitura do 19 até o 26. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora. Mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. E, trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias que se fingissem justos, para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E, entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. Isso, vamos voltar lá no 19. Alguns detalhes, Eles temiam o povo, mas os sacerdotes e os escribas queriam dar um jeito nele. Versículo 20. Aí diz assim, mandaram espias, tá? Que se fingissem justos para o apanharem em alguma palavra. Eles queriam pegar Jesus contra o governo, contra o presidente, naquela ocasião, tá? Aqui não está claro em Lucas, mas está claro em Mateus. Mateus capítulo 22, se eu não me engano, versículo 15 e 16. Vou dar uma corrida lá. Mateus 22. Aqui fala: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Eles queriam pegar Jesus. Versículo 16. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos. Aqueles espias, ou que pareciam ser justos, eram os herodianos. Quem eram os herodianos? Eram os seguidores de Herodes. Os herodianos era um partido político. A visão não era a religião, era partido político. Então, eles queriam que exatamente o partido político visse que Jesus estava falando algo contra César. Por isso que eles escolheram essa turma. Vamos voltar lá para Lucas, capítulo 20. Agora o verso 21. Olha esse 21. Imagina eu falando. Imagina eu falando com o Senhor Jesus. Ó, se isso aqui não impressiona. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, até mudar a voz, né? Mestre, olha só, Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente. Eu vou colocar a pessoa, tá? E que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de
Deus. Até aí tudo certo? Tudo certo. Foi bem uma fala muito bem elaborada. O versículo 22, é nos lícito então dar tributo a César ou não? Agora. E Jesus responde, e entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes, por que me tentais? Qual o objetivo disso? 24, mostrai-me uma moeda, de quem é a imagem e a inscrição disso? E respondendo, eles disseram, de César. Muito bem. E disse-lhes então, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ok? Aí vamos ao português agora. Os professores aí de português. Dai. Está no presente do imperativo afirmativo. Eu tenho a cola, gente. Está aqui, ó. Você acha que eu vou ficar me preocupando de decorar isso? Olha lá como é que diz essa fala. No imperativo, dá tu, dê você, demos nós, dai vós, deem vocês. Então ele está falando ali com aqueles, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então agora nós vamos para Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Dai é uma ordem, está no imperativo. É ordem. Romanos 13, 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Essa versão que está aqui fala sobre autoridade, né? Potestade ou autoridade. Então vamos lá. Lembra do 28? Efésios 4, 28? Aquele que furtava ou roubava, não roube mais. Quem caiu na malha fina aqui? Levanta a mão. Eu caí 3 vezes. Pastor, sim, caí. Na hora de fazer lá o INSS, eu coloquei um valor errado e daí você cai na malha fina. Daí, justifica-se o erro, é liberado. Mas e quando cai? Por sonegar. Como é que faz? Deixa eu falar aqui uma coisa muito séria agora, a nova criatura. Você deve ser o exemplo em tudo. Se seu filho está vendo você sonegar o imposto, ele vai aprender a sonegar. E se você está sonegando aquilo que é estabelecido no governo brasileiro, você está dando brecha a Satanás para você não prosperar. Ah, mas não dá, é muita coisa. Eu sei que é muita coisa. Eu sei que é muita coisa. Eu não sei como é que você está sobrevivendo diante de tanta coisa. Tiradentes com 5% já foi morto. E hoje nós estamos aí com impostos a X% e ninguém faz nada, não tem um macho para brigar. Provavelmente vai ser degolado também. Por isso que está todo mundo na... Mas compromisso da nova criatura. Se você estiver no Brasil, as leis são impostas e o Senhor Jesus está dizendo, de quem é essa moeda? De quem é essa inscrição? É do governo brasileiro? Quais são as regras? São estas. Então, dai a César o que é de César. E o inimigo não vai ter brecha para entrar na sua vida.
Já mexeu um pouco ou não? Agora vamos mexer um pouco mais. Depois do dai a César o que é de César, ele vai dizer dai o que é de Deus. E agora? Vamos ver quem que está roubando a Deus. Vamos ver ou não vamos? Eu vou perguntar só às novas criaturas, porque as velhas que ainda não passaram pela cruz já têm a resposta na ponta da língua. Nova criatura, você que já conhece um pouco a Escritura. Vou ler o texto primeiro. Malaquias capítulo 3. Malaquias 3. Vamos lá para o verso 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Só um pouquinho ainda, Leandro, tem gente procurando. Quem não achou ainda, Malaquias é o último livro do Velho Testamento, capítulo 3, agora o verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Nós vamos até o que eu anotei aqui, até o 12. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, é por causa de vós. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. A pergunta que eu vou fazer agora com base nessa leitura que nós fizemos, você já ouviu falar sobre dízimos, ofertas e primícias e tudo mais. Dízimo é coisa do Velho Testamento, é da lei ou da graça? Só as novas. Quem veio na quinta não pode responder. Na quinta-feira, gente, eu sei que nem todos podem estar, mas na quinta-feira sempre nós temos algo a mais, né? Nós sempre temos aprendido um pouco mais sobre o assunto. Ok, vamos lá no verso 7, com toda a clareza. Ele está falando de algo bastante sério, para tornar-se a ele, diz o Senhor dos Exércitos. Do que havemos de tornar? Ele diz que roubará o homem a Deus? Ele diz que sim. Em que te roubamos? E ele fala, nos dízimos e nas ofertas. O dízimo é da lei ou é da graça? Gente, é muito comum quem vem sem a clareza da Escritura dizer que é algo da lei. Mas a primeira vez que aparece a expressão dízimo na Escritura está em Gênesis capítulo 14, dos versos 18 ao verso 20. É quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. Tá? Então, assim como, lembrando, antes da lei veio o pecado. Estão lembrados? Lá atrás. A lei surge com Moisés, depois, a respeito do povo de Israel, enfim. E a pessoa só conheceu o pecado depois que ele soube da lei, porque a lei vem exatamente para mostrar isso.
a nossa condenação. Mas o fato é que o pecado foi introduzido ao mundo pela desobediência, e o dízimo, conforme está, nós vamos ler lá, só para ter essa percepção. Gênesis 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe dízimo de tudo. É a primeira vez que aparece essa expressão, e depois nós vamos abrir em Hebreus capítulo 7, que vem mostrar exatamente esse ato, né, de que Abraão fez, e vem mostrar quem é esse Melquisedeque. Esse Melquisedeque que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, está aí em Hebreus 7, nós vamos ler os versos 1, 2, 3 e 4. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Ok? Então, lá atrás, em Gênesis aparece aqui, e mostrando o seguinte: quem que era esse Melquisedeque? Jesus, que se apresentou a Abraão. E Abraão, gente, dízimo é uma coisa que vem de um coração transformado pela graça de Deus. Quando se fala em dízimo para a velha criatura, é algo pesado, difícil, é regra, é lei. Quando se fala desse assunto, a nova criatura, é algo esclarecedor, que Deus tem um propósito único com isto: abençoar. Ele quer abençoar a sua casa, Ele quer abençoar a sua família, Ele quer fazer de você uma nação próspera. Vamos voltar lá para Malaquias para você ver exatamente isto, que o propósito de Deus é este. Versículo 10: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aliás, antes de ler aqui, quem sabe quem foi o rei Joás? Levanta a mão. Todo mundo. Igreja abençoada. Joás. Então vou ter que ir lá. Tá? Segundo Reis capítulo 12, Joás. Joás é o nome dele. Ele começa a reinar em Jerusalém com 7 anos. Tá? Graças a Deus que ele tinha uma mãe que tinha o discernimento do Senhor Deus, e tinha um sacerdote fiel ao Senhor, que era, eu sempre esqueço o nome dele, se é Joada ou Joiada. Jeoiada. Esse Jeoiada. Viveu mais que Moisés, viveu 130 anos esse. Só que depois que esse sacerdote morreu, aí Joás passou por uma situação bem constrangedora. Mas durante o reinado dele, que reinou durante 40 anos, e ele ouviu a mãe dele falando, tem um detalhe interessante aí. Ele precisava fazer o reparo na casa do Senhor Deus, que já havia sido construído o templo, e aí precisava reparar isso. E aí ele deu ordem para que as coisas acontecessem. Então vamos ler apenas ali, o Leandro, o 1 e o 2. 1 e o 2.
No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Jeoiada o dirigia. Isso. Enquanto o sacerdote estava dirigindo, ele fez e aconteceu, e aí ele queria reparar as coisas. Só que o que aconteceu? Não havia um local para depósito de valores naquela ocasião. Os sacerdotes recebiam das pessoas. E aí, olha só, isso você vai entender na sequência, tá? Durante 23 anos, nada foi reparado. Você encontra isso. Até o verso 24 vale a pena a leitura, tá? Nada foi reparado. Aí o que ele falou? Ele chamou, aí olha só, ele está com 7 anos, mais 23 dá quanto? Quando que começava de fato o ministério lá atrás dos homens? 30 anos. 30 anos é quando a pessoa está plena para julgar. Aí ele chama Joás. É esse nome aí. E aí ele disse o seguinte: vamos fazer diferente. Nós vamos construir uma arca. Hoje é conhecido como gasofilácio. É isso aqui. O nome disso aqui é gasofilácio. Você sabia? Gasofilácio. E olha como é que ele constrói. Que versículo que está isso? É o 9? É o 9. Leia o 9 para nós, por gentileza. Porém, o sacerdote Jeoiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta colocavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Antigamente era só animais, eram mercadoria, mas depois começou a questão de valores. Tem um buraco aqui em cima e ele tinha que ficar. Por que isso foi tirado lá de trás e foi colocado aqui? E por que do lado de cá? É a minha esquerda, mas é a direita de quem entra. E isto é para quê? Qual é o objetivo disso? E até nós trabalhamos domingo à tarde na reunião com os líderes, no sentido de que, se você fez o seu Pix, se você fez a sua transferência, coloque dentro do envelope e traga aqui, deposite aqui. Por quê? Para as crianças verem, os filhos verem, as pessoas não serem motivadas, mas ter essa percepção. Era feito assim. Essa mesma compreensão está em Crônicas 24, depois se quiser ler, porque vocês lembram quando passou na televisão pessoas saindo de uma igreja com sacos de dinheiro? Não sei se vocês estão lembrados disso. Isso também aconteceu lá. Só que agora eu vou ter que achar. Vai lá, daqui a sua Bíblia um pouquinho que está aberta aqui. Quer ver? Quer 12, Joacá, dinheiro, sacrifício, também. Aqui, ó, o 15. O 15. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque obravam com fidelidade. Então isso aqui é muito sério, gente. Muito sério. Quando você entrega um valor ali, para você está livre. Você fez a sua. O problema é quem vai administrar aquilo ali. Se ele vai usar aquilo de fato para a glória de Deus. O temor em administrar aquilo ali. Na quinta-feira nós trabalhamos um pouco esse assunto. Quando nós começamos aqui há 35 anos atrás, hoje, pela graça de Deus, nós temos, com o dinheiro da igreja, dos irmãos, foi comprado aquele terreno, depois foi comprado esse terreno, depois foi construída essa parte, foi construído lá atrás, foi feita a reforma. Tudo isso porque pessoas estão fazendo as suas contribuições.
Então, o problema é administrar isso segundo o coração de Deus. E aí nós precisamos realmente de sabedoria. O fato é que quando eu encontro alguns que estão no ministério também, eles perguntam, é alugado? Não. Deus nos deu a graça de comprar. Nós não precisamos pagar aluguel. Então isso é uma dádiva, é um presente. Vamos lá para Malaquias então agora. Para o nosso dia a dia. Trazei os dízimos da casa do tesouro. Isso aqui é interessante, gente, é onde você é alimentado. Você está sendo alimentado aqui na comunidade? É aqui. Você está sendo alimentado na igreja presbiteriana? É lá. Você está sendo alimentado em outra comunidade? É lá. É onde você está sendo alimentado. Para que haja mantimento na minha casa e depois, que lindo, o Senhor Deus disse assim, você é nova criatura, você está aprendendo isso. Ele diz assim, fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. É a segunda referência de janela na Bíblia. A primeira é quando veio o dilúvio. Houve abundância de água que transbordou. Agora aqui ele diz, eu vou abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que até que não haja lugar suficiente para recolher. A pessoa quer o suficiente, mas não é fiel no dízimo e na oferta. E agora que vai acochar. Não é oferta, é dízimo. Pastor, é dízimo sobre quanto? Quanto você quer receber de volta? Sobre o bruto? Vou falar uma coisa aqui com cuidado. Deixa de ser miserável. Se o Senhor te deu, dê sempre. Nós não vamos falar sobre Colgate aqui, mas lá atrás, quando eles dizimavam, 90% era dízimo. Eles trabalhavam com 10%. A palavra dízimo é 10%. A palavra graça é 100%. Lógico que não é esse o objetivo, porque nós desde o domingo passado nós estávamos dizendo, o problema não é você ser rico, é ter dinheiro. O problema é você ter apego ao dinheiro. Tá? É ter apego. Se Deus nos der a graça de termos mais aqui, nós temos, graças a Deus, temos projetos para não apenas ficar em 4 paredes, mas sair mais. Mas tudo depende de finanças, à medida que entra, à medida que nós podemos progredir. Mas eu queria aqui trazer essa questão do... às vezes a pessoa... Aliás, eu vou apenas trazer o texto. Lembra de Lucas 18? Tinha lá o gasofilácio. Na igreja, no templo de Jerusalém. Tinha o gasofilácio. As pessoas vinham e depositavam. Antigamente eram denários. Então o denário caía lá dentro e fazia barulho. Então tinha alguns ricos que vinham e colocavam vários denários. Blá, 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 blá. E veio uma pobre viúva e colocou apenas uma coisa minúscula diante das pessoas. Porém, o Senhor Jesus olhou e falou, olha, estes depositaram apenas o que sobejava, mas ela deu todo o seu sustento. Então, o problema do dízimo e das ofertas é que a pessoa dá a sobra. Isso não é dízimo. Dízimo é realmente aquilo que você ganhou, aquilo que Deus te abençoou durante um mês, ou durante o semestre, ou se for a questão das primícias, e isso não é uma coisa que, isso tem que ser mesmo da graça, é um coração voluntário e espontâneo. Agora, olha o verso seguinte. E por causa de vós, desse ato, dessa fidelidade, repreenderei quem? O devorador. Gente, não peça para o pastor orar sobre as coisas que estão se acabando, se você não é dizimista.
Porque eu não posso repreender o devorador. Quem repreende o devorador, e por causa de vós, repreenderei o devorador. É o Senhor Deus que faz isso. Tá? E eu dei uma tarefa para o pessoal da quinta-feira, ler o livro de Joel. Para você entender o que significa devorador. O devorador, ele não fica satisfeito enquanto ele não tirar tudo. Tudo. Tirar os bens, tirar a saúde, tirar tudo. O devorador quer ver você na lama, no raso. Lógico que isso assusta. Meu Deus, então eu preciso ficar atento. Não, precisa ficar mesmo, mas não por isso. É saber que você vai fazer algo em obediência ao Senhor Deus. Ok? Versículo seguinte. Não, ainda volta lá por gentileza. Eu estou antecipando. E ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então é palavra dele, não é minha. E o 12. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A sua casa, a sua família, os seus bens, haverá prosperidade. Eu vou acrescentar aqui, que eu não tinha notado, mas eu vou acrescentar Provérbios 3, versículos 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Olha lá. Honra o Senhor com os teus bens, com a primeira parte de todos os seus ganhos. E aí o que ele fala? E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Né? A gente quer o 10, a gente só não gosta do 9. Mas se você fizer o 9, você pode ficar sossegado que Deus honra a sua palavra. Amém? Vamos lá, gente, continuando aqui para não perder de vista. Eu estou no finalzinho, as crianças já estão lá. Salmo 148. Aqui eu vou ter que correr. Salmo 148. Aparece o versículo 1 dizendo: louvai, ok? Imperativo, afirmativo, ali a primeira pessoa do plural, louvai vós. Segunda, né? Segunda, que isso? Depois, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Do versículo 1 até o versículo 6, olha lá o 2. Louvai ao Senhor quem? Anjos. E quem mais? Todos os seus exércitos. O 3. Sol e lua, todas as estrelas, tudo recebendo ordem. Louvai, louvai. Versículo 4. Louvai céus dos céus e águas que estão sobre os céus. 5. Louvai o nome do Senhor, pois Ele mandou e logo foram criadas. E o 6. E os confirmou eternamente para sempre, lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Como é que estes elementos louvam ao Senhor? Obedecendo a ordem. Lua, sol, estrelas, tudo é para obedecer. E o sol só não despencou até hoje porque ele obedece à voz do Criador. Aí a partir do verso 7 começa conosco. Primeiro das baleias, né? Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos. 8, digo. Fogo e saraiva, neve, vapores e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Quando você ouvir esse vento tempestuoso aí, você pode ter certeza, Deus está cumprindo a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, e chega no 10, feras, gados, répteis, aves voadoras, e o 11, aqui sim, reis da terra, todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, e o 12, moços e moças, velhos e crianças.
Gente, com todo respeito, nova criatura. Se você não louva o Senhor, você está dando brecha a Satanás. E eu vou dizer, a Bíblia diz assim, em tudo dai, imperativo, dai graças, porque esta é a vontade do Senhor. Por isso que eu estou falando do imperativo, porque é ordem à nova criatura. Nova criatura, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Nova criatura, louvai ao Senhor, moço, moça, velhos e crianças. Eu fico impressionado, tá, com o louvor. Louvor é o único momento que você presta culto a Deus, aqui de manhã, no primeiro horário, culto. Você louva, você adora, você glorifica o nome do Senhor. Tendo a oportunidade, venha, porque se eu não louvo ao Senhor, eu estou dando brecha. E não é só o cântico, tá? Isso aí nós deveríamos gastar mais tempo. Versículo 13. Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre toda a terra e céu. E ainda o 14, ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Existe uma coisa que Deus ama, receber o louvor dos seus santos, dos seus filhos. E lá no 150, versículo 6, como é que termina? O último salmo, né? O último versículo. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. A outra versão traz aleluia, mas é o mesmo significado, louvai ao Senhor. Último texto agora, por gentileza. Mateus capítulo 26, versículo 41. Aqui também tem uma ordem para você, nova criatura, para mim, ficar atento. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você e eu fomos regenerados, nós vivemos no Espírito, Cristo é a nossa vida, mas Ele está dizendo, vigiai e orai. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você está num mundo que jaz no maligno. Isso aqui nós gastaríamos um tempo enorme sobre esse assunto, nós não vamos abordar isso, mas como é que eu posso dar lugar ao diabo? É quando eu não estou em oração, é quando eu não estou vigiando, é quando eu não estou observando a palavra do Senhor Deus. Posso citar o último texto? Pelo amor de Deus, é o último. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. A maioria conhece o 7, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, certo? Você, nova criatura, faz isso, lança ansiedade. Mas aí ele traz a observação no verso 8. Sede sóbrios e vigiai. Por quê? Porque tem alguém de olho em você 24 horas, acusando de dia e de noite. E ele, o texto diz, é o seu adversário, é o meu adversário, ele anda ao seu derredor, faminto, tentando tragar você. Porque agora você pertence ao aprisco do Senhor Deus, você é uma nova criatura, você é a noiva, você é a desejada da minha alma, você é do Senhor, e Ele está maluco para que você não tenha vitória sobre Ele. Mas pela graça do bom Deus, eu e você temos de Deus o privilégio de ouvir a palavra, quando Ele diz, não deis lugar ao diabo, e eu poder responder, eu não quero dar lugar a você. Então, espero que durante esses estudos tenha servido de alerta, observação e levar em consideração aquilo que Deus nos orienta na sua palavra. Amém? Desculpa, foi longo hoje, mas para a gente chegar aqui a uma conclusão. Nós vamos nos colocar em pé e agradecer esse momento.
Senhor, existem novas criaturas recém-nascidas. E existem aquelas que já têm toda a compreensão disso. Nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos visite nessa hora. E aqueles que já têm a revelação, que o Senhor firma os passos. Aqueles que ainda não têm a revelação, por misericórdia, fala com cada um, de maneira que o Teu Espírito sabe como fazer, com delicadeza. Se fomos agressivos, se falamos de forma insensível, corrija, nos oriente, para que possamos ter a mesma sensibilidade que o Senhor tem. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor quer encher os lagares. Eu sei que o Senhor quer nos fazer prósperos. Eu sei que o Senhor quer com prazer repreender o devorador sobre as nossas vidas, a nossa casa, os nossos bens. E para isso, Senhor, por gentileza, assim como o Senhor convenceu Abraão, sem ele ter ouvido nada, nunca, sobre nada, a respeito de ofertar ao Senhor, desperta-nos para isso. Livra-nos, Senhor, de regras, de coisas que eu aprendi de forma indevida, mas que sejamos sensíveis à voz do Teu Espírito, para ter um coração grato e saber que não é lei, o Senhor quer apenas nos abençoar. Nós Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém.